Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Esses dias nós tivemos alguma interrupção porque eu tive um problema de saúde aí, sofri uma cirurgia cardíaca, mas uma cirurgia simples, né? Deu tudo certinho, em 20 minutos tinha encerrado a cirurgia, mas em seguida a enfermeira cometeu uma burrada que quase me matou. Eu tive que voltar para a UTI, fiquei lá mais vários dias sem respirar, o negócio ficou tão ruim que chegou uma hora e eu falei, bom, de fato acabou, adeus mundo cruel. Já estou do outro lado, né? Mas no fim, acordei e estou aqui, olha nós aqui outra vez. Mas ainda não estou recuperado, estou bem, sinto muito bem, mas não estou recuperado, eu preciso de muito de segundos médicos, eu preciso de muito descanso ainda, né? E nesses dias, então, aconteceram algumas coisas muito estranhas. Uma delas foi que eu pus na minha página do Facebook uma nota dizendo o seguinte: esse negócio de AI-5 é uma estupidez. O que precisa fazer é simplesmente aplicar a legislação penal existente, e isso é mais do que suficiente para botar na cadeia esse bando de filha da puta que está aí roubando, matando, conspirando, fazendo terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, etc. É muito fácil fazer tudo isso. AI-5 não serve para nada. Eu lembro, no tempo do AI-5, eu estava ali com 21, 22 anos, já sabia, já era jornalista, sabia o que estava fazendo, acompanhei tudo aquilo. Ficou na cara que era uma bobagem, que era um teatral, assim, para impressionar todo mundo. E os milicos faziam isso, e eles provaram que eles tinham coragem de matar pessoas. Prender, torturar e matar, isso eles sabiam fazer. Não é muito difícil, Se você tiver bastante gente armada, você faz isso. Mas não tiveram coragem de fazer uma única campanha de educação anticomunista. Nenhuma única, nenhuma porcaria de um filminho anticomunista fizeram. Não usavam sequer a palavra comunismo. Eles tratavam os terroristas como se fossem apenas criminosos comuns, desviando do conflito ideológico. Não tinham coragem de assumir o anticomunismo. Então, tudo aquilo foi um teatro. E eu falei, bom, fazer de novo aquele teatro, com os resultados, vai obter os mesmos resultados. Você vai até prender e matar umas pessoas, mas o comunismo vai sair fortalecido, como de fato saiu. O comunismo saiu enormemente fortalecido da ditadura militar. Então, isso é coisa de idiota, né? Mas no Brasil, sabe, qualquer sujeito é elevado a general, já vira imediatamente de grande general. Ele é Napoleão Bonaparte, ele é Alexandre o Grande, é um negócio incrível, né? Ele é o Dwight Eisenhower, né? É uma coisa, quando você vai ver, é uma besta quadrada. Eu conheci muitos deles, garanto que eram bestas quadradas, né? Então, não confio muito na inteligência desse pessoal. Então, a ideia do AI-5, né? Então, inclusive, quando eu dizia que nós precisamos fazer união de exército, povo e presidente, veio aquela idiota, esqueci o nome, Hildegard Angel, né? Dizendo, ele quer o AI-5. Eu falei, mas meu Deus do céu, eu estou falando de uma união populista, você me vem falando do AI-5. O AI-5 foi uma decisão de elite de um governo que não tinha respaldo popular nenhum. O povo não estava contra aquilo, mas não tinha militância, não tinha povo, não tinha nada, né? Era um governo 100% elitista. Todas as decisões eram tomadas quase em segredo pelos militares e tecnocratas. Era uma elite tecnocrática. Eu falei, como é que você vai comparar a decisão de uma elite tecnocrática com uma aliança populista, que eu estou falando? Essa mulher não sabe ler? Resposta, não sabe, né? Mas hoje em dia está assim, todo mundo lê dessa maneira, tá certo? Daí, por incrível que pareça, ainda vê essa revista Fórum, né? Diz o seguinte: a estratégia de propagar a ideia de uma ditadura bolsonarista com o novo AI-5 começou com o guru Olavo de Carvalho, que acionou o blogueiro Alan dos Santos para defender a ideia junto à milícia virtual que atua nas redes sociais. Falei, quer dizer, os caras me atuam exatamente o contrário do que eu estou dizendo, e fazem isso com uma tremenda cara de pau e com um ar de certeza, né, que para mim já configura a demência propriamente dita, a fantasia, né? É mentira intencional? Não acredito ser mentira intencional, também não acredito que é uma coisa inocente. É assim, é inocência perversa, né? É assim, é a ignorância criminosa. O sujeito ignora aquilo que ele tem obrigação de saber, né? Daí depois aparece, vamos dizer, esse negócio de milícia virtual. A expressão entrou na circulação e todo mundo está repetindo.
Só que é o seguinte, ninguém pergunta, mas qual é o sentido que eles estão usando a palavra milícia? A milícia é o quê? É uma equipe organizada que combina o que vai fazer, não é isso? Então, vamos queimar a reputação do seu fulano, você fala isso, você fala aquilo, pá, 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 né? Ou é apenas, vamos dizer, uma corrente de opinião pública. O Olavo escreve um negócio, tem um monte de pessoas que concordam, o que concordam, complementa aquilo, comenta, reforça, modula, estende, né? Então, você chamar de milícia a simples opinião pública é criminalizá-la. Isso significa o seguinte, é proibido concordar com o Olavo. Concordar com o Olavo passa a ser crime e nós vamos chamar vocês de milícia organizada. Ora, em matéria de milícia organizada, eu tenho experiência porque eu sou a maior vítima de milícia organizada de assassinato de reputação que já houve nesse país. Por baixo, o número de páginas que se escreveu contra mim em matéria de assassinato de reputação, né, e fake news, dá 100 mil páginas, por baixo. E assim, com uma uniformidade de conteúdo e de estilo que mostra claramente a existência de uma milícia organizada. Onde está essa milícia organizada? Nas redações de jornais, revistas, dos noticiários TV. A classe jornalística simplesmente que é todinha comunista, praticamente toda. Eles combinam entre si o que vão fazer, tá certo? E um imita o outro imita um, e todos acabam escrevendo as mesmas coisas. Daí vem os carimbos, né? É uma seita, é o astrólogo, é o guru do Bolsonaro, coisas desse tipo. O guru do Bolsonaro é uma coisa muito estranha, porque eu conversei com o Bolsonaro 4 vezes, durante aproximadamente 2 minutos. Como é que eu posso ter transmitido alguma doutrina na cabeça dele nesses intervalos? Pode ser assim, ele leu meu livro e gostou, né? Isso faz de mim o guru dele, isso é inteiramente absurdo, não faz sentido, né? Guru que transmite por escrito, se você sabe o que quer dizer a palavra guru, o guru é um instrutor pessoal que tem autoridade sobre o seu discípulo e que lhe passa práticas e exercícios e normas de vida, etc., que ele tem que seguir. Como é que eu posso ser o guru do Bolsonaro se eu conversando com ele 4 vezes em 2 minutos? Agora, como é que eu posso ser o guru de toda esta milícia virtual? Cito aqui vários nomes, né? Quer ver? Aqui, ó. Cláudia Wilde, né? Bernardo Kister, Alan dos Santos, Alan Frutuoso, Edson Salomão, que eu não sei quem é, Douglas Garcia, que eu não sei quem é, Gil Diniz, que eu não sei quem é. É um monte de nome. Então, tem numerosas pessoas que eu nunca vi na minha vida, que eu não conversei nem mesmo por telefone. Então, eu passo a ser o diretor de uma milícia para a qual eles trabalham, alguns até profissionalmente. É uma coisa tão boboca, tão absurda, né? Se você pega os meus leitores e faz deles os membros de uma milícia organizada, parem para pensar quantos leitores eu tenho. O meu último livro vendeu 500 mil exemplares, né? Quando você olha na minha página do YouTube, quantos seguidores tem ali? 900 mil. Né? Como é que eu faço para dirigir essas pessoas? Como é que eu dou instrução para cada um? Você fala isso, você fala aquilo. Isso é absolutamente impossível. Isto quer dizer que a simples difusão de uma opinião na opinião pública vira agora uma milícia organizada secreta. Ora, esses dois sentidos da palavra são... A palavra é a mesma, mas quer dizer duas coisas perfeitamente diferentes. Num caso você está se referindo a uma entidade real, quer dizer, uma organização, um grupo organizado que está atuando e que tem um chefe, evidentemente, e tem objetivos práticos. E no outro caso você está usando apenas a imagem desse grupo como uma figura de linguagem para tornar feia a opinião pública. Não é a mesma coisa, né? Num caso, você está falando do fenômeno real, no outro caso, você está apenas qualificando impropriamente uma outra coisa que é totalmente diferente. Até hoje, os que falam disso não esclareceram em qual sentido usam a palavra, porque a maior parte deles nem mesmo percebe a diferença de nuance entre usar a palavra como termo rigoroso e como figura de linguagem. Então, no Brasil, está assim, qualquer figura de linguagem passa, vamos dizer, a ter uma espécie de presença objetiva física na sua frente. Isso é alucinação,
Hã? Tem um pessoal que está na Câmara dizendo: nós lemos o relatório do seu Alexandre Fruta e levamos o negócio a sério. Você sabe o que é Alexandre Fruta? Alexandre Fruta é um sujeito que confessou um estupro em público, e achando bonito e dando risada. Está lá no programa do Rafinha Vasco, basta qualquer um pode vê-la no YouTube. É claro que esse sujeito não bate os pinos. E a investigação que ele fez, você leva isso a sério? Era uma maravilha, né? Ele é que descobriu que tem um grupo organizado, chefiado pelo Olavo, um grupo de 500 mil pessoas aproximadamente. O Olavo fala com cada um, né? É o que falou o Rodrigo Gurgel. Ele esteve aqui e falou: pô, mas eu passei um mês aqui, não vi nem você falar no telefone nenhuma vez. Então é tudo por telepatia, meu Deus do céu, né? Então, olha, o relatório, a investigação pessoal que o seu Fruta fez, né? É assim, é um negócio tão sério que, veja aqui. Aqui é a revista mesmo, a revista. Acho que é o Fórum, né? Sei lá. Entrevista. O senhor falou a respeito de algum sujeito chamado Jefferson ou Jeffrey, que teria um papel preponderante dentro dessa rede de produção de fake news. Quem é ele? Sim, o Jeffrey Richard Nyquist, né? É uma pessoa que já apareceu há algum tempo dentro da Câmara. Ele muitas vezes foi visto no ativismo. Hoje não se encontra, hoje ele se encontra no Partido Novo, mas ele vem prestando e oferecendo serviço com cobrança de um valor entre 15 mil e 20 mil para trabalhos de redes sociais, programas de redes sociais dentro da Câmara. É uma pessoa em que a gente está de olho, Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Jeffrey Nyquist é um jornalista americano que mora na Califórnia, nunca esteve no Brasil, não fala uma palavra de português. O primeiro contato que ele teve com o Brasil foi quando ele esteve aqui e nós levamos a um restaurante e ele comeu um prato de arroz com feijão e achou uma maravilha. Isso é a única coisa que ele sabe do Brasil. Isso foi 4 anos atrás, né? Agora, este homem aqui, o seu Fruta está vendo o Jeffrey Nyquist dentro da Câmara, manobrando e recebendo 15 mil para isso, 20 mil para aquilo. É claro que ele leu esse nome em algum lugar e inventou essa historinha. Ele está inventando historinha, gente, fazendo vocês de palhaço, vocês não perceberam ainda? Quem quer que leve a sério o Alexandre Fruta por mais de 5 minutos está sendo feito de trouxa, se é que já não é trouxa desde o início. Mas isto é a situação do Brasil. O Brasil já virou um negócio de hospício. Agora, quando você vê essas situações desse tipo de loucura generalizada, é porque alguém mentiu em coisas básicas, né? Então, vou contar um negócio para vocês. Eu tenho prática desse negócio de fake news, sabe por quê? Eu inventei o primeiro Media Watch do Brasil, que foi o Mídia Sem Máscara, né? E desmascarei até o famoso Observatório de Mídia da USP, que provei que era uma entidade financiada pelo Jorge Soros e ligada a toda uma rede de organizações políticas militantes comunistas internacionais. Nós desmascaramos milhares e milhares de fake news naquela época, né? Então esse negócio de fake news, eu entendo, eu sei como é. E eu fui objeto de fake news da parte da revista É Porca, da revista Veja, da Folha de São Paulo, toda a classe jornalística, meu Deus do céu, né? Tanto que eu só não peguei a minha carteirinha de jornalista e mandei para o presidente do sindicato enfiá-la no cu, porque eu não conseguia encontrá-la. Hoje em dia, digo o seguinte: você pode me chamar de quem quiser. Você me chama de filha da puta, de viado, de cafetão, mas de jornalista não me chame, porque é a pior ofensa que existe. Se o jornalismo é aquilo que se designa por esse termo no Brasil, então é uma ofensa gravíssima me chamar disso aí. Este pessoal divulgou seriamente para o pessoal do Brasil 171, do Diário do Cu do Mundo, da Veja, É Porca, divulgou coisa seguinte: o Olavo de Carvalho fez ameaças à mão armada para os seus filhos. Os filhos, evidentemente, negaram. Ameaça à mão armada, ele não me ameaçou nem de bater com o chinelo, porra. Daí sim, o Olavo está ilegalmente nos Estados Unidos. Divulgaram isso, meu Deus do céu. Assim, o curso do Olavo é uma seita na qual ele mantém os seus alunos sob terror. Eles não podem discutir nada, coitadinhos. Assim,
Pessoas que nunca estiveram na minha aula inventavam essas porra. Teve até um sujeito que disse, não, mas eu sei porque eu estive lá. Ele disse, eu estive lá, mas eu não tinha interesse em filosofia, eu só queria fazer contatos. Veja a confiabilidade dessa testemunha. Agora, existem milhares e milhares e milhares de testemunhas de meus alunos que dizem que não é nada disso. Entre outras pessoas, vamos dizer, que apreciam os meus cursos. Você tem o jurista Ives Gandra Silva Martins, o Miguel Real, os grandes escritores brasileiros como Jorge Amado, Herberto Salles. Tudo isso não significa nada. Mas manda um Zé Mané analfabeto lá, que assiste 2 ou 3 aulinhas, não entende nada, fala um monte de besteira. Ah, isso sim, vale. Ou essa mulher que esteve aqui falando um monte de besteira também, ou o empregadinho do Fernando Henrique. Fernando Henrique morre de inveja de mim, porque ele sabe que eu sou um cientista político, ele é apenas um farsante, ele é apenas um autopropagandista. Um homem que quer subir na vida. Eu estou fazendo o meu serviço, pouco me interessa se eu vou subir na vida ou vou ficar na mesma altura, porque eu sou o que eu quis ser um escritor, capacitado em certas áreas, como filosofia, ciência política, etc. É exatamente o que eu sou. E estou muito satisfeito, estou muito feliz, me considero intelectualmente realizado, ainda acho que falta fazer alguma coisa, mas esse pessoal não. Intelectualmente, o Fernando Henrique é um fracasso, porque depois de fazer carreira anos a fio como professor universitário, escritor livre, eles esqueçam o que eu escrevi. Quer dizer, o que eu escrevi não vale nada. E ele também não vale nada. Então, é claro que esse sujeito morre de inveja de mim. Ele queria ser o que eu sou, não conseguiu ser. Conseguiu subir na vida, ganhar dinheiro. Mas não é, vocês sabem que não é a mesma coisa. Não existe nada mais dolorido no mundo do que a inveja intelectual. A inveja material, você ainda tem a esperança de poder ter aquelas coisas um dia. Mas quando você tem inveja intelectual, como tem o Fernando Henrique, ou tem o Lobostão, você sabe, ou tem o Rodrigo Cocô, você sabe que você jamais vai ter aqueles bens, porque quanto mais você inveja, mais você se degrada intelectualmente e mais você se afasta do ideal cuja presença te humilha e te envergonha. Então, está cheio de gente assim nas redações, ex-futuros escritores. Eu sou jornalista, eu sei, infelizmente eu sou jornalista, eu conheço a classe. E essas fofocas, bicho, eu sei como é fofoca de redação. Aquilo ali sim, é militância organizada mesmo. E não estão ligando se o que estão dizendo é falso. Por exemplo, eu vou lá entrevistar o Olavo, daí chama uma fotógrafa. Fala, vem aqui. Você faz uma fotografia dele com uma arma na mão. A arma não tem nada a ver com o assunto. Mas se botar a arma, eu estou dizendo aqui que ele é um truculento fascista e você põe a arma, isso aí dá um reforço. É assim que se faz. Isso é o que eles chamam de jornalismo no Brasil. O que chama de jornalismo no Brasil é o que essa porcaria desse fórum fez. Olavo de Carvalho passou a ideia do AI-5 para o Eduardo Bolsonaro. Falou, não apenas não passei, como disse que era o oposto. Eles invertem o sentido do que você disse e fazem isso assim, com um ar de certeza total, como esse Alexandre Fruta está fazendo. Ele fala, eu vi, estou de olho no tal do Jeffrey Knight, coisa de mim não escapa, ninguém me faz de trouxa. E os outros idiotas vêm e acreditam. Vocês, deputados, vocês acreditam nesse lixo de criatura, nesse estuprador, confesso, nesse maluco, transformando o Congresso Nacional num circo. Até onde vai esta merda, porra? Então, gente, eu não posso prosseguir a aula muito, eu não posso me esforçar muito, eu tenho que descansar, eu vou parar por aqui, não vou nem responder perguntas. Vai ficar para a semana que vem, vamos ver se semana que vem eu estou com um pouco mais de gasolina e nós aprofundamos um pouco este assunto, algum outro melhorzinho, porque isso aqui faz parte, sendo um estudo de merdologia, tá entendendo? Mas é o que... Veja, essa semana não tive muito tempo para estudar, nem pensar outras coisas, mas essas coisas chegam ao meu conhecimento mesmo que eu não vira, tá bom? Então, até a semana que vem, muito obrigado.